Olá, pessoal! Estamos começando uma nova edição de Organizado Entrevista, trazendo hoje a palavra do professor Renato Pinto Venâncio, graduado, mestre e doutor em História da UFMG em Belo Horizonte. Muito bem-vindo, professor! Como a arquivologia começou a fazer parte da sua vida? Olá. Essa pergunta é muito interessante, quer dizer, como a arquivologia surgiu na minha vida. Eu comecei minha carreira como professor na Universidade Federal de Ouro Preto. E eu fui encarregado de apresentar aos alunos as instituições arquivísticas e a potencialidade de pesquisa nesses arquivos. E isso levou a uma aproximação junto às instituições arquivísticas da região de Ouro Preto e de Mariana, que é uma cidade vizinha, fica a 12 quilômetros. E a própria o curso de História ficava em Mariana, não em Ouro Preto, embora a universidade fosse Federal de Ouro Preto, né? Universidade Federal de Ouro Preto. Isso levou a uma aproximação junto às instituições arquivísticas. Em 2001, eu me candidatei para coordenar o arquivo histórico da Câmara Municipal de Mariana. Mesmo nessa época, essa distinção entre arquivo histórico e arquivo administrativo estava superada, mas era o que havia. Fui aprovado. Entre 2001 e 2004, eu dirigi esse arquivo. E, em função dessa experiência, eu fui convidado para dirigir o Arquivo Público Mineiro, ser superintendente do Arquivo Público Mineiro a partir de 2005. Eu permaneci até 2009 no Arquivo Público Mineiro e participei também de várias comissões e iniciativas no Arquivo Nacional, representando o segmento de arquivos públicos estaduais. Em 2009, abriu um concurso para ser professor de arquivologia no recém-criado curso de arquivologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu me candidatei, fui aprovado. A partir de 2010, eu comecei a trabalhar como professor do curso de arquivologia. Em 2012, eu fui convidado para trabalhar na implantação de uma diretoria, ou seja, de um setor de arquivo na universidade. A Universidade Federal de Minas Gerais tinha um conjunto de arquivistas desde 2008, mas eles enfrentavam muitas dificuldades para institucionalizar o setor de arquivo. Então eu assumi essa tarefa em 2012. Em 2015, nós conseguimos finalmente criar a Diretoria de Arquivos Institucionais. Eu permaneci como diretor até 2019. Então, minha experiência é como gestor de instituições de arquivo, de setores de arquivo. E eu acho que é uma discussão bastante relevante, porque nós sabemos que várias instituições arquivísticas não são dirigidas por arquivistas, mas por historiadores. Então, é importante pesquisar como se dá essa escolha, como é que é a experiência e como é a formação desses profissionais de arquivo. Como você enxerga a legislação arquivística brasileira em termos de adequação à realidade? Quando nós falamos de legislação arquivística, nós estamos falando, na verdade, de um universo muito amplo, porque, de um lado, é importante lembrar que nós somos um país federativo. Então, nós temos a legislação federal, a legislação estadual e a legislação municipal. Então, esse já é um conjunto de questões que são muito importantes de serem discutidas. Porque se na legislação federal há um avanço muito grande, desde a década de 90, com a Lei de Arquivos 91,
No plano estadual, a harmonização ainda não está plenamente conquistada e no plano municipal, muito ainda há de se avançar. Então, esse é um conjunto de questões que são importantes serem refletidas. Outro conjunto é a questão da legislação arquivística e correlata. Então, é necessário criar uma harmonização entre essa legislação correlata, que diz respeito principalmente à questão da tecnologia da informação, mas não somente. Então, isso é um conjunto de questões importantes a serem refletidas. E também a questão da atualização da legislação. É bom lembrar que nós estamos atualmente, né, na discussão do projeto de lei 2789 de 2021, da Érica Cocá e da Benedita da Silva, de atualização da lei de arquivos. Então, é importante a comunidade de arquivistas, profissionais de arquivos estarem mobilizados e discutindo isso. Eu recomendo os vídeos do Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil, o FINARC, que tem discutido amplamente essa questão. São vídeos muito bem elaborados. Quanto tempo os órgãos públicos brasileiros ainda levarão para criar a cultura da transparência, substituindo a da opacidade? Essa pergunta também é muito instigante, a questão da transparência e da opacidade. E para a gente pensar essa pergunta, ou tentar responder essa pergunta com uma certa profundidade, é necessário o seguinte: primeiro, busca-se a transparência, e a gestão de documentos é uma ferramenta fundamental na promoção dessa transparência, ou seja, saber como foi feita a decisão do gestor público, como foi aplicado o recurso, né? Como a sociedade pode controlar o Estado em benefício do cidadão. Então, essas são questões fundamentais vinculadas à questão da transparência. Mas somente a elaboração de leis ou resoluções não é suficiente. É necessário que haja mobilização para implementar essas diretrizes. E para ser possível a implementação, é necessário mobilizar atores de políticas públicas. Os atores de políticas públicas estão presentes em todas as etapas, na identificação do problema na política pública, na formulação da política pública, na implementação da política pública, na avaliação da política pública. Então, nós temos que nos unir, né, e principalmente tendo como aí uma instituição responsável por essa promoção da Política Nacional de Arquivos, que é o Conselho Nacional de Arquivos, enfim, que o CONARC promova essa aproximação, identificando quem são esses atores. Então, o Ministério Público é um ator, a Controladoria Geral da União é um ator, as ONGs de transparência são atores, os deputados, né, o Congresso Nacional, são atores dessa política, e chamar para conversar, e ver como que nós podemos, da melhor forma possível, tirar do papel as normas e efetivar. Então, acho que assim se combate efetivamente a opacidade. O que te inspira e motiva no trabalho do dia a dia? A pergunta é o que me mobiliza em termos do trabalho no campo arquivístico tem a ver com a resposta anterior. A promoção da transparência e a luta contra a opacidade da administração pública, das informações, da tomada de decisão, do investimento público, é uma dimensão fundamental no exercício da democracia, no exercício da cidadania. Então, o trabalho do arquivista é fundamental nas sociedades contemporâneas na promoção dessa transparência. Então, isso é uma questão mobilizadora. Acho que é importante a gente pensar nisso, numa arquivística cidadã que promova justamente essas dimensões que eu mencionei. Por outro lado, eu queria também chamar a atenção para algo que tem me mobilizado, o uso da documentação, está nos arquivos permanentes, nas instituições arquivísticas, no exercício de direitos. Direito de memória, isso é
fundamental de reparação de memória, mas também se alcançar o exercício de direitos efetivos. Vou citar dois exemplos aqui. Quando nós pensamos na questão da regularização das terras de quilombolas, ou de remanescentes de comunidades quilombolas, e na regularização de terras indígenas. As instituições arquivísticas, elas guardam muitos registros documentais desses povos. Isso pode ser mobilizado, porque essa documentação tem valor probatório, para o exercício desses direitos. Então, eu acho que é uma dimensão também cidadã importante, né? Na gestão de documentos, na sua fase corrente, intermediária, mas também os arquivos permanentes serem mobilizados nessa possibilidade de reparações de memória de direitos que foram desrespeitados ao longo do tempo. Muito obrigado, então, pelo convite e pela possibilidade de conversar com vocês hoje.